Daphne Brozaschi, tudo bem, meu amor? Tudo bem, você? Olha, eu falei que já tá dando vontade de bater nessa menina, nessa Lucélia. Caramba! Como é que tá sendo pra você? Eu também tenho vontade de bater nela, né? Eu olho as cenas e eu falo, gente, que raiva, que raiva! Porque quando eu tô fazendo a cena, é engraçado. Eu tô lá gravando, aí, só que eu tô muito dentro da cabeça da Lucélia, porque eu vou me preparando pra viver aquilo, pra falar aquelas barbaridades. E aí quando eu saio da cena e eu vejo o que eu causei, eu falo, meu Deus, aí por dentro eu tô tremendo. Porque é um lugar diferente, né, de se trabalhar, né, de outras personagens. Benê, muito mais ingênua. Lupita, muito mais sonhadora. Dolores, também mais sofredora. Ela já chega, no fundo, ela pode até se surpreender com as coisas que vão acontecer, né, mas ela pensa muito rápido em como dar a volta por cima, sabe? E isso é novo pra, assim, dentro da Daphne pra fazer uma personagem, assim. Então eu tô me divertindo muito, apesar das pessoas quererem me bater. E quem se baseou? Você inspirou em alguém? Não me inspirei em ninguém, assim, específico, não. Eu acho que eu fui primeiro vendo o que o texto trazia, porque no começo eu deixava muito em aberto, assim, o que o Aguinaldo, o Zé e o Virgílio querem dessa personagem, assim. Eles pincelavam coisas, mas não tinha uma certeza. Será que ela tá sofrendo mesmo que os pais morreram ou não? Então, eu sempre tentei brincar também, deixar esse mistério aberto, que eu acho que o Aguinaldo, ele tem isso, e o Luiz Henrique Rios, né, o nosso diretor, ele sempre falou, não tentem achar respostas no começo, vamos sentindo e vendo o que vai trazer com a novela, para trabalhar com esse mistério. Então, eu busquei muito esse lugar do pode ter essa possibilidade ou pode ter essa outra possibilidade, né? E ao mesmo tempo eu vi muitos filmes que o Luiz queria trabalhar com uma ideia da Moldover, trazer essa coisa que às vezes pode ter uma cena que a pessoa faz uma coisa inesperada, né? Então eu tentei sempre também me basear mais nessas inspirações do que em alguém específico. Porque aí eu acho que acrescenta mais, né, pro meu trabalho como atriz, assim. Mas você chegou a conhecer alguém na sua vida como uma... Não exatamente, mas eu já te cruzei algumas pessoas, assim, que eu falo, gente, essa pessoa, ela não é legal, né? Ela me incomoda, né? Mas ela é chata, né? Tipo, que a Meg sente muito isso. Você fala, não, eu não me dou bem, eu acho que eu não quero mais estar perto dessa pessoa. Mas nada, assim, que causou coisas como a Lucélia tem feito. Que eu saiba, né? Pelo menos, que tenha... Agora ela já colou com o Bagdá, né? Ah, era ótimo pra ela, né? Ela precisava de um aliado que comprasse as loucuras dela. Vamos ver, né? Se ele vai comprar mesmo, né? Porque o Bagdá, ele tava muito nessa busca do amor, né? Ele trouxe esse lugar do bandido mais sensível também. E a Lucélia, eu acho que o que a gente tá vendo é que pode ser que ela goste muito dele, mas pode ser que ela precise muito dele, né? E aí como é que isso vai ficar? Então, é que nem na vida. Outro dia, eu não lembro com quem eu tava conversando, na vida a gente não sabe, né? A gente encontra alguém, a gente se relaciona e daqui a pouco outras coisas aparecem. Eu acho que uma novela é isso também. A gente não sabe onde vai dar, então você tem que deixar acontecer e criar para esse momento, para esse bloco de 5 capítulos que chegam, mas também saber... Eu acho que assim, no meu caderninho aqui, né, dos meus textos, eu coloco, eu acho que é por esse caminho. Então eu vou seguindo ali. Ai, não, mudou a rota, vou por aqui. Eu nunca imaginei que ela ia chegar até o Bagdá, ia estar lá na chacrinha. Mas quando eu vi, eu falei, gente, demais, porque isso vai ser ótimo pra ela conseguir tirar o dinheiro dos tios, que é o tanto que ela quer. Porque eu acho que ela tem uma cabeça muito boa, mas talvez ela precise de aliados, assim. E até então ela tava meio sozinha ali nos planos, né? Agora você, como atriz, tá adorando ser vilã? Ah, eu tô adorando, tô adorando. É divertido, né? É outro lugar. Eu amei as minhas mocinhas. E eu acho que é muito difícil você fazer uma mocinha que as pessoas gostem, sem ficar aquela coisa muito melosa e tal. E eu sempre tive muitos bons desafios na minha carreira. Graças a Deus. Mas trabalhar esse lado da Lucélia também é trabalhar um lado na Daphne de chegar e falar assim, quer saber, isso eu também não vou mais aceitar na minha vida, então vou ser um pouco Lucélia. Então eu sempre vejo que as personagens acrescentam, eu sempre tento buscar algo que acrescente pra mim, só pra não ficar um trabalho
assim, só por fazer, só o entretenimento. Eu sempre busco algo que eu vou me conhecer dentro disso. Então a Lucélia, ela tem essa esperteza, eu acho que a Daphne tem uma esperteza também. Mas às vezes eu falo, poxa, eu vou pegar um pouco dessa Lucélia e falo assim, não quero viver isso mais não, não mereço. Então assim, é muito divertido poder trabalhar um lado mais malicioso, que talvez a ética, a moral, os bons costumes que a gente vai se enquadrando na sociedade, a gente fala, não, isso eu não posso fazer, isso não... Então é gostoso você poder brincar disso na atuação, então é um trabalho muito prazeroso, né, fazer o que a gente faz, poder criar, viver uma persona que não é você, que não tem nada a ver com você, mas que é você fazendo, e daí você busca lugares dentro de você. Teve uma cena que a Lorena era acolhida, né, pelos meus tios. E aí, aquele dia, eu falei, gente, eu tô mal. Porque eu tava muito mal que ela tava sendo acolhida, porque eu tava pensando como a Lucélia. Eu falava assim, gente, eu queria ter sido recebida assim. Eles não me abraçaram. Cara, eles são Oz. Tipo, eu comecei... Eu falei, nossa, eu tava emocionada de verdade. Eu falei... É muito louco, porque dentro da vilã também tem as emoções todas, não é só uma caricatura do mal. Você tem que achar os motivos pelos quais e não julgar, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim. É não julgar a atitude dela, não julgar a fala dela, porque tem gente que pensa assim, tem pessoas que falam isso, não é o certo, não é o certo, mas eu tenho que fazer acreditar e não julgar ela. Então... É interessante, tá sendo bem interessante. E ela é bem sorrateira. E a gente conhece a partir do capítulo 1, mas o Aguinaldo é danado. Deve ter alguma coisa do capítulo 0. Será que ela realmente destroçou a família? Será que ela foi responsável pelo aquele acidente? Tem essas coisas que o público... E a escalação, Daphne, maravilhosa, porque você é tão doce e falando aquelas crueldades, os vozinhos ficam apavorados em casa assistindo, falando, meu Deus, eu não acredito, né? Aquela cena que eu falo que a Viviane é uma mulher trans, eu tava tremendo por dentro pra fazer. E ali eu tava assim, tipo, falei, caramba, que profissão doida, né? Mesmo que eu escolhi. Eu lembro no dia eu tremendo assim, eu falei, gente, e essa barbaridade de estar falando na frente da Zenilda, e a Andréia maravilhosa, olhava assim, com aquela, não, eu vou entender, e super humano, e eu sendo muito assim, vaca, né, vaca mesmo. Mas eu acho que o Aguinaldo é muito interessante isso também, assim, cada autor tem um contato com a gente, ou traz e eu acho que o mais interessante é você abraçar o que esse autor está trazendo, porque é entrar nessa brincadeira. A gente vê quantas novelas ele já fez, quantos sucessos, quantas vilãs. Então você tem que embarcar nessa história, sabe? É o que eu senti. Quando eu vi ela chorando copiosamente na primeira cena que o pai morreu, eu falei, mas ela não era vilã? Ela tá chorando? Eu achei que eu ia fazer chorar. Falei, acho que alguma coisa tem aí. Não sei, mas assim... É deixar essa brecha e com isso, cada vez que eu falava do pai, sempre pra mim, Daphne, eu deixava uma questão assim, talvez não seja uma história tão bem resolvida, talvez não seja toda a verdade. Porque aí você também vai dando, ontem os autores estavam aí, e eles falaram assim, muita coisa às vezes que vocês vão dando pra gente, um olhar a gente fala, pô, vamos fazer isso, é uma obra aberta, né? Então não dá pra você desistir ou só fazer aquilo que tá... Você tem que estar sempre... É um trabalho coletivo, né? Eu acho que é esse que é o barato, né? Em algum momento você chegou a ter... Não sei se a palavra é medo ou algo do tipo, assim, porque você vem de personagens que eram muito legais. Os personagens eram legais no sentido de serem gente fina, né? Sim. Muito carismáticas e todas as suas personagens fizeram sucesso naquelas novelas com essas características. E agora é uma personagem para ser odiada. Sim. Antes de você pegar esse personagem, você sentiu com algo diferente das outras? Olha, não, eu não senti medo. Não senti medo ou receio da recepção do público. Até porque depois da Lupita, que era uma personagem que eu falava assim, gente, é um grande risco. Eu acho que pode ir para um lugar que as pessoas vão falar, não é isso, nada a ver. E foi como foi. Ganhei um prêmio, eu falei, gente, não é possível, tipo... Eu tinha muito mais receio, porque tinha que falar um espanhol, não era uma coisa fácil, não era uma personagem naturalista, né? Então eu falava, será que as pessoas vão comprar essa ideia na televisão?
E aí, quando veio a Lucélia, eu falei, pô, é tudo que eu precisava, porque era o oposto também da Lupita. Então, pra mim, eu acho que veio mais como uma coisa como uma personagem, assim, poxa, era isso que eu quero fazer nesse momento. E também, por outro lado, eu acho que por ter feito Benê, por já ter uma carreira de muitas personagens queridas, eu senti que o público entende que não é a Daphne. Se fosse talvez a minha primeira personagem na televisão, talvez tivesse mais um risco de falar assim, essa menina é péssima, não quero ver ela. Então hoje tem essa menina péssima, mas como eu já tenho uma história, como já vem de antes até da Globo, eu acho que as pessoas falam, cara, é muito bom te odiar, mas que raiva te odiar, eu nunca pensei que eu ia te odiar, a Benê do mal. Então assim, fica essa brincadeira que é muito legal, acho que pra nós, porque assim, eu sou uma atriz, eu não sou a Benê, eu não sou a Lupita, eu tenho um pouco de cada uma delas e me tornei durante as gravações um pouquinho de cada uma, mas assim, é muito bom você ver que as pessoas acompanham, sabe, o trabalho. Eu acho que isso pra mim é o mais bonito, assim, ver desde Malhação, assim, que é, né, tá numa TV aberta, as pessoas acompanhando a trajetória, né? Da onde que veio, pra onde que vai, e conhecendo a minha vida. Então eu não tive esse medo, assim. Eu acho que eu fiquei mais surpresa, assim, de falar, caramba, a Lucélia agora tá indo por esse lugar muito mais legal que eu imaginava que poderia. Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou saber chegar lá na chacrinha, de repente ser a primeira dama da chacrinha? Será que eu vou saber fazer isso? Eu era tão inocente. Então, como tem sido essa parceria com o Xamã? É demais, o Xamã é demais, um ator que... É isso, a gente tava gravando ali na galeria, no estúdio, que é um ambiente todo controlado, 3 câmeras, ar-condicionado, de repente... Tô lá na chacrinha, é Xamã, é os bandidos, é carro, é calor. Eu falei, meu Deus, que loucura fazer isso que a gente faz. Mas o Xamã é muito bacana porque ele é um ator de muita proposta, ele improvisa muito. Então, pra mim, foi também me tirar de uma zona de conforto que eu tava ali dentro da galeria e chegar nesse outro lugar. Então, a gente tem um jogo muito legal, foi muito divertido. Eu dava muita risada porque eu falava, caramba, eu não tô acreditando que eu tô gravando com o Xamã agora, assim, do nada, Lucélia emplacando com o bandido da novela. Como assim, gente? Aí eu até falei pra figurinista, eu falei, agora eu quero o meu animal print, gente. Agora eu preciso tirar essas sopinhas. Aí eu falei, me dá um saltinho também, né? Porque ele é muito alto, agora eu preciso estar mais no nível ali do... Mas tá sendo muito legal, assim, gravar, porque eu acho que quebra também o estereótipo do bandido, do malvadão, porque ele também quer ser artista, ele tá trazendo esse lugar na novela, e ao mesmo tempo ela que é toda meninota, toda patricinha, querendo que ele seja o bandido, querendo usar da influência dele pra ela ter o poder. Então, assim, eu acho que é uma virada ótima. O Igor gostou, né? Gostou. Tá shippando. E foi uma surpresa? Ou já estava previsto? Não, foi total uma surpresa. Eu falei, gente, como é que vocês não me avisam que vai chegar esse momento? E foi muito ali na virada do Natal pro Ano Novo. Então parece que eu dormi 2024, assim, Lucélia ali na estante, ainda olhando, sem saber pra onde ir, e acordei na chacrinha, assim. Eu falei, foi uma virada, assim, muito, muito bom. Você acha que esse movimento com o Xamã, tudo bem que você tá falando aí pra ela também vai ajudá-la também a conquistar o que ela quer e tal. Mas você acha que de certa forma dentro dela vai ter um certo amansamento do coração dela? Você acha que pode surgir talvez um amor daí? Tudo é possível, né? Eu acho que tudo é possível. Mas eu vejo que ela tem um interesse nele, pelo menos por agora, né? Ela tem um interesse nele. E acho que até isso, até por ele estar ajudando ela, eu acho que até ela vai acabar ajudando ele. Mas não sei se isso vai virar, mas seria muito bom se virasse. Tipo, se ela caísse do cavalo, assim, tipo, de repente ela vê que ela tá gostando desse cara e ele... Pode ser, tudo tem um caminho bom. Eu acho que aí que tá a brincadeira também da novela, do Aguinaldo, do mistério, assim, que vamos deixar aberto, ver o que vai acontecer. Tipo, toda cena... E o Luiz Henrique Rios também, ele falava muito isso desde o começo. O texto dá uma coisa pra gente. Eu tô achando isso.
Mas se a gente fizer com talvez eu esteja, talvez não sei, mudar um pouco, fique mais interessante. Então, durante a preparação, a gente brincou muito sobre ler o texto nesse outro lugar. Não exatamente como está escrito, mas trazendo uma outra intenção. Então, eu acho que o ideal é a gente ir brincando e vendo. E aí vai chegando, né? Que a gente tá vendo que vai chegando, você vai falando, meu Deus do céu, que loucura, será que eu vou dar conta? Essa novela transparece uma coxinha muito boa, assim, né? Que Sim. é uma equipe unida e que vocês ficam mais à vontade, assim. Sim. Agora até você falou do Xamã que improvisa muito. Você tem sentido mais à vontade pra improvisar, agora que você já tá conseguindo tatear mais a Lucélia? Eu acho que no começo é mais difícil, né? Quando a gente não tem ainda... Puxa, eu quero fazer isso, né? Eu quero E ela não é caricata. Ela não é, eu preciso atingir aquilo, então Então o texto eu preciso estar muito segura, assim. Às vezes eu falo, puxa, acho que ali faltou, né? Eu fico vendo, assim, na novela. Mas, ao mesmo tempo, tanto no jogo ali, eu, Mel, Miguel e Samuel, a gente se deu tão bem que isso ajudava a gente em cena a criar as brincadeiras. E hoje em dia, com certeza, tem muito mais. Ontem eu e o Miguel, a gente já falou, meu Deus, tá virando comédia, calma, não é comédia, né? Que se deixar, a gente já tava descendo junto, subindo junto e fazendo olhar, porque é divertido, porque a gente se dá muito bem. E lá com o Xamã e com os meninos, com o Vini e com o Lucas, eles improvisam muito, eles trazem muito, isso desde do primeiro dia, assim. Eles falavam que o Xamã dava muita abertura até pro personagem deles crescer. Então, quando eu cheguei lá, o jogo já estava aberto, já estava rolando. E aí eu entender a Lucélia nesse novo lugar e aproveitar. Então, hoje em dia, agora já... Tem uma hora que eu tenho uma cena que vai ao ar que eu peço uma água pra um dos bandidos, sabe? Tipo, aí a gente vai criando coisas, mas é muito legal, porque às vezes são pessoas que a gente não teve uma preparação junto, e de repente a gente viu que tava lá, aí eu ligo pras preparadoras, eu falo, gente, vem aqui, pelo amor de Deus, que a gente vai gravar essa cena aí. A gente bate o texto e vai achando. Então é muito harmônico, assim, eu acho que é uma novela que você sente isso, de todo... E eu dei muita sorte na minha vida, assim, de fazer personagens e estar em núcleos que a gente se dava bem, sabe? Isso, eu acho que transparece, não é à toa que sempre deu muito certo tudo que eu fiz também, porque é um time, né? Você já pensou que ela vira uma perigosa da vida? Seria ótimo, Ai, eu queria tanto, vamos ver. Guinaldo, Zé, tamo aí. Vigílio. Lucélia, ela tem tudo, hein, gente? Eu acho que tem potencial pra isso, porque eu vejo a Lucélia, todo mundo fala, mas o que ela quer? Ela é invejosa? Ela só quer desestabilizar? Tem tudo isso, mas eu acho que ela quer o poder, ela quer o dinheiro, tem muita gente que é assim, que faz só por ter o status de um pequeno prazer naquele momento, né? Então, eu vejo que tem muita gente que é assim, como a Lucélia, né? Acho que é por isso que as pessoas ficam com raiva também, porque é alguém que parece que tá perto, você já sentiu, você já viu, você já ouviu aquela maldadezinha, aquela pessoa que só te irrita pra te irritar mesmo, né? Então, eu acho que tem esse lugar. Vamos ver. E você é tranquila com isso de falar as coisas que a Lucélia fala, porque a gente tá falando até com a Alessandra, ela fica difícil às vezes, né? Sair. Sim. Como é que é pra você isso? É tranquilo? Como é que você compõe pra... É tranquilo, não é difícil não, porque eu acho que a partir do momento que eu escrevi pra mim a história, que a Lucélia é assim, ela veio de lá, pra mim ela não tinha, aí é a coisa que eu criei, né, não é que veio escrito. Ela não teve o amor dos pais que ela queria, então ela quer esse tio, ela quer tudo que esse tio tem, então eu fui criando essa base pra quando chegar essa cena, eu falar como... Porque existem essas pessoas, gente. Essas pessoas falam, não é porque elas inventam que elas são más. Elas acham que elas estão certas. Então a Lucélia acha que ela tá certa. Não tem porquê. Não, meu tio merece isso mesmo. Ele não me dá valor, ele não me dá atenção. É isso. Eu acho que tem que sofrer mesmo. E aí fica mais fácil. Mas é claro, às vezes eu chego em casa e falo, meu Deus, eu tô cansada, né? Porque você trabalhar sempre na oposição, né? Você nunca trabalha na alegria, na prosperidade, na comunhão do bem, né? Você tá sempre com a energia ali pro mal, né?
Então é cansativo. Mas acho que na hora da cena, assim, acho que todo esse processo de criação, quanto menos você briga com o teu personagem, mais fácil a coisa vai ser, porque ela é aquilo, você não pode julgar ela. Não dá pra defender, acho que às vezes a gente defende muito, né, os nossos personagens. E quanto mais a gente defende, mais a gente tá indo contra. Porque o objetivo da Lucélia é ser essa pessoa que causa nessa família. É a pessoa que vai falar essas barbaridades pra todo mundo falar, meu Deus, eu não acredito. Pra fazer a outra pessoa repensar. Pra pessoa falar, caramba, nossa, ela tá falando isso, mas a mãe aceitou a filha ser sapata, mas ela tá falando desse jeito. Caramba, eu já vi na minha vida. Então você faz mesmo as pessoas preconceituosas, homofóbicas, racistas, você faz elas se verem ali e ver que não tá legal e ver ou você coloca essa pessoa no mundo, porque ela existe, ela não. Você coloca que essa personagem, ela representa as pessoas que existem aí, que fazem outras pessoas sofrer. Eu acho que esse é o objetivo dela, de chegar e mostrar que essa pessoa existe e ela tem que se dar mal, né? E é isso, é mostrar o que é que em algum lugar ela vai se ferrando por essas atitudes e por essas falas e que isso não cabe mais. Então, acho que a novela tem esse objetivo de mostrar o que acontece. Porque senão a gente só fantasia que o mundo é lindo, que as pessoas respeitam. E não é assim, né? Então... Na preparação, falaram o grau de psicopatia, né? Porque a doçura e tal eu a comparo. Eu já vi muita gente falar no Twitter, nas redes sociais, ela é um pouco parecida com a Suzane von Richthofen, muito maravilhosa, risonha e tal, mas gente, caramba, né? Eu acho que pode ser que tenha, né? Porque assim, essa pessoa que passa em cima, acho que de qualquer coisa, né? Não tem essa ética, né? De falar assim, não, pera, isso não dá pra eu fazer, porque se você pega algo de alguém, se você condena alguém, é muito cruel, né? Você tá... E ela não tem esse julgamento de... Ela fala, pra ela é qualquer... Então, assim, com certeza tem esse lugar. E até outro dia eu tava conversando com a nossa fono, né? Com a Leila. E a gente... E é isso, porque eu acho que é um trabalho que a gente vai entendendo durante toda a novela. Não é uma coisa que você faz só lá no começo. Ela falou assim, tem um narcisismo também da pessoa. Daquela pessoa que quer as coisas melhores pra ela e não vê o outro, sabe? Então eu acho que a gente pode buscar um pouco de vários lugares pra não fechar em... Ai, não, ela é psicopata, ela é tal coisa. Mas eu acho que você pode pegar uma pincelada de várias coisas. Eu aprendi isso muito fazendo a Benê, porque quando eu passei no teste lá pra fazer a Benê, falaram, ela vai ter um grau de autismo. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Eu não conheço pessoas autistas. Achava que não conhecia, né? Depois eu vi que conhecia um monte de gente. Mas não se falava, né? E na Malhação, eles sempre tiveram muito cuidado, assim, da gente trazer aos poucos. Vamos descobrindo, não vamos tabelar, não vamos taxar, porque toda vez que você taxa aí pronto, não tem mais pra onde ir. Então, vamos descobrindo, né? O que é essa pessoa. Então eu acho que pegar um pouquinho dessa psicopatia aí, talvez de uma Suzane, né, por exemplo, pode ser interessante, mas tem outras pessoas que você fala assim, nossa, mas eu posso pegar isso daqui, isso da outra, por isso que eu acho que não é de alguém específico, é se inspirar em situações, né, eu acho que fica mais legal, porque daí traz pra Daphne, como que a Daphne vai fazer essa situação, né? Aí é mais original, vamos dizer. E você acha que a Lucélia tem algum tipo de redenção? Ou ela é 100% má? Eu acho que vai ser difícil. Só se ela cair do cavalo aí, se apaixonar realmente por alguém que desestabilize o chão dela. Porque acho que ela tá muito no objetivo do foco do que ela quer, do dinheiro, do poder, de ser valorizada ali naquela família. Eu acho difícil ela ter essa redenção. Mas tudo é possível dentro da novela. Temos vários meses aí, vamos ver. Aqui, e como é que tem sido com o Caetano? Tá vendo a Lucélia? Como é que você tá explicando pra ele que você não tem nada a ver com a... O Caetano, meu filho, tem 7 anos já, né? Aí ele viu que a Gabi, né, era policial, a Juquinha, e ele conhece a Gabi desde as 5, ele... E eu falei, olha, filha, essa novela, a mamãe vai fazer uma personagem que é má.
Ela é vilã. Ah, é, mãe? Mas então a tia Gabi vai te prender? Eu falo, olha, pode ser que ela me prenda, pode ser. Mas eu não deixo muito ele ver, acho que não é muito pra idade. Mas às vezes ele vê uma ceninha e outra. Assim, ele fica... Porque tem os amigos da escola dele que vêm, que comentam. E aí ele também fica muito orgulhoso, né? Quando ele sabe, a minha mãe vai entrar na novela e conta pra todo mundo. Aí a professora, tá bom, Caetano, mas agora o assunto não é sua mãe. Outra coisa, volta. Mas é bonitinho, né? Porque ele... É isso, as pessoas encontram a gente na rua, começa a falar. Então a criança vive esse lugar, que pode ser bom ou ruim pra ele, tadinho. Porque sempre tem alguém querendo comentar alguma coisa da mãe dele na frente dele, né? E que não é exatamente a mãe dele, né? Então fica uma coisa meio confusa. Mas ele não viu, assim, muitas cenas, assim, eu não... Acho que não é muito pra idade dele, eu deixo ele ver o que o moço te mordeu. A Lupita, ele viu uma coisa, mas a Lupita também foi presa lá, sem querer, porque teve a coisa do Ju lá, de acionar. Aí ele ficou muito triste que a Lupita foi presa, não quis ver. Ele é muito emotivo. Ele não entende ainda essa coisa da... Ele acha que é ao vivo, que tipo, se eu tô na TV fazendo, é porque eu tô agora. E tá passando agora, ele não entende que é uma coisa... Eu queria trazer ele aqui um dia pra... Quase trouxe na chamada de final de ano que tinha, que você podia trazer... Mas eu achei que ia ser muito caótico também pra ele, porque aí era uma outra coisa. Eu queria trazer um dia de gravação, pra ele ver que a gente grava, mas que depois vai editar. Acho que eu queria mostrar esse processo, que na cabecinha dele você tá gravando ao vivo e tá indo, sabe? Ele não entende muito. Mas ele é totalmente afetado, né, por esse trabalho, por esses personagens. Em 2024 ele tava no pré, era a formatura do pré. A professora estava grávida, a professora ia sair. Então ele estava sentindo que ele tinha sido abandonado por mim, pela professora, que estava assim, não estava entendendo. E aí tinha um exercício lá na escola que era pra dar um nome para um personagem que eles criaram. E ele deu o nome de Lupe. Aí eu chorei, né? Porque eu falei, gente, olha como é louco, né? Por causa da Lupita. Então ele tá junto ali, ele tá vendo, ele tá... sentindo, é muito bonitinho, assim. Mas eu coloquei ele pra fazer teatro, ele faz, pra ver se ele entende um pouco essa loucura. E às vezes ele chora, eu falo, filho, deixa de drama, a atriz aqui sou eu, não é você. Eu vou ficar com muita saudade de você. Eu falo, que drama, que drama. Ele tá em São Paulo, ele fica lá e eu fico indo e voltando. E como é que tá essa rotina? Esse corre-corre? Eu acho que assim, desde que ele nasceu é assim, porque eu comecei a fazer as 5, ele tinha 6 meses. Então eu sempre tive lá e cá, em momentos que eu tô muito trabalhando, mas outros momentos eu tô muito em casa, não é um meio termo, o que é uma loucura, né? Porque eu queria que fosse assim, meio termo, né? Porque de repente eu tô tão em casa que eu falo, ai gente, não aguento mais. Cadê o meu trabalho? Cadê as minhas coisas? E eu falo muito isso pra ele, eu falo, filho, a mamãe é muito feliz fazendo o que ela faz. Se eu não estivesse trabalhando, eu não estaria tão feliz. Não, mãe, mas eu não gosto de trabalho. Eu nunca vou trabalhar. Ele já deu essas falas dramáticas. Mas é isso, porque a criança vai crescendo e vai entendendo o que é a ausência, o que é o mundo dele. Mas ao mesmo tempo, se eu trago ele pra cá, ele quer os amigos dele, ele quer a vida dele, né? Mas é uma correria doida, mas a gente se organiza e dá tudo certo. Eu venho pra cá, o meu marido abre o restaurante lá e quando eu volto eu ajudo ele no restaurante. E a gente vai fazendo assim, eu acho que como tudo na vida, né? Claro, morando na mesma cidade, poderia ser mais fácil, essa coisa de poder um dia buscar na escola, levar. Mas ao mesmo tempo é ótimo quando eu venho pra cá, porque eu posso focar em decorar meu texto, tomar meu banho com calma. Eu tenho um pouquinho desse tempo, assim, que eu acho que quando você trabalha e tá na mesma cidade, eu não teria. Então eu acho que é super privilégio estar aqui no Rio, aí eu chego, tenho meu tempo, consigo estudar meu texto, sabe? Porque eu chego em casa, é isso, mãe, vamos jogar? Vamos fazer isso? Mãe, não sei o que lá. Aí eu tô no banheiro, ele tá lá contando moeda, tipo, com saudade. Eu falo, meu Deus, gente, não tem pausa, né? Não tem... Então eu digo que às vezes trabalhar é quase umas férias, assim, porque eu chego aqui, eu encontro as pessoas. Aí ontem eu saí mais cedo, a gente terminou de gravar, eu encontrei os amigos que a gente às vezes não grava junto e a gente fica conversando. Eu aproveito esse tempo também dessa vida, assim. Então não posso reclamar, tá tudo certo. É cansativo, é uma correria, mas eu sou muito feliz de fazer isso.